Deus em tudo seja glorificado e que o eterno Deus reine entre nós. Quero dar um ósculo santo para todos vocês e dizer que aqueles que querem o meu contato, irmãos, muitos têm pedido o meu contato, mandem um e-mail para o e-mail que eu tenho deixado aí na descrição. E aí eu envio o meu telefone, o meu zap, pelo e-mail. Aí você adiciona o meu zap da forma que eu coloquei, porque tem que colocar o mais 351 primeiro, depois colocar o número. Eu vou mandar escrito direitinho. Aí você pode adicionar e depois você me convida. Se você não coloca o mais 351, você não vai conseguir. Você vai me adicionar, vai me chamar e não vai conseguir. Se você me chamar e eu estiver na rua, onde eu não tenho Wi-Fi, eu também não posso te responder. Então você deixa uma mensagem, porque não é toda hora que nós estamos disponíveis. Aí depois a gente responde. E os e-mails também, eu recebo muito e-mails. Então às vezes pode demorar, mas eu, com certeza, com a ajuda de Deus, né, vou achar o seu e-mail e vou colocar o número para obter o seu telefone, para você obter o meu. E nós podemos ter contato, ok? Já houve irmãos que me pediram contato, já mandei 2 vezes e até agora o irmão não conseguiu, talvez, eu não sei por que motivo, não é? Então, por favor, irmãos. Ah, mas por que o irmão não põe no YouTube? É porque é um telefone particular meu e eu, para não misturar, eu não tenho um telefone só para essa finalidade, né, irmãos? Então eu procuro colocar assim, para não espalhar o telefone para talvez pessoas que a gente não conhece e não fazem parte do nosso canal ou que não se interessam pelos vídeos, não é, irmão? Porque tem pessoas que às vezes pegam o telefone e depois mandam palavras perguntando coisas que não são desagradáveis. Já aconteceu isso comigo e eu fico um pouco assim abatido com isso, porque coisas pessoais da nossa vida, não é, irmãos? Por que você está fazendo isso? Por que você saiu de tal denominação? Qual foi o motivo? Irmãos, isso não é de competência de ninguém. Se nós não estamos em determinada denominação, não é que nós não estamos. Nós, irmãos, não temos nada contra denominação nenhuma. Eu posso ir em qualquer denominação que eu sentir de ir. Certo, irmão? Porém, eu não sou contra denominações. Eu sou contra ideologias. Não sou contra. Tem outras... Nem a palavra não seria nem contra. Tem outras... outras opiniões a respeito de ideologias, né? Certo, irmãos? Que surgem dentro de denominações. E isso é algo particular. E quando eu sinto de falar aqui, eu falo. E quando eu não sinto de falar que é particular, eu fico em paz, irmão. Certo, irmão? O importante é que o Senhor Jesus Cristo seja pregado. Se ele está sendo pregado na denominação que você vai, louvado seja Deus. Eu não tenho nada com isso, irmão. Eu quero que o Senhor Jesus Cristo seja pregado para a salvação da nossa alma, ok? Então nós vamos ler agora, irmãos, no capítulo 21 do Evangelho de João. Só que nós vamos ler agora na tradução de João Ferreira de Almeida, ok? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E logo cedo, já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois que já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que chegaram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em
em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Glória ao nome santo do Senhor. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, eu poderia ler o capítulo todo, mas eu senti de parar aqui porque esta é o ponto-chave daquilo que eu sinto de pregar para os irmãos. Vejamos que o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar, irmãos. Fazia alguns dias, já poucos dias, que ele havia ressuscitado, irmãos. Né? E os discípulos, então, desanimados, principalmente Pedro, irmãos, estava desanimado, como que dissesse assim: antes nós estávamos sempre com o Senhor estava sempre conosco, agora nós estamos aqui, vamos fazer o quê? Vamos pescar. Pedro era o mais velho, e os outros, para não ficarem ali, seguiram o conselho de Pedro, foram junto com ele. E trabalharam à noite, diz aqui que trabalharam à noite. Isso tem um significado muito profundo. Não significa apenas, irmãos, olhando para a profundidade desta palavra, eu acredito, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu sinto, não quer dizer que seja assim, que quando falou que eles trabalharam à noite, não queria apenas dizer esta palavra, não queria apenas dizer da noite física, da noite que nós temos na terra para descansar, ou até muitos trabalham à noite. É claro que era à noite, não estou dizendo que não era. Mas olhando com os olhos espirituais, eles estavam como se estivessem numa noite. Como se eles não estivessem enxergando ainda o que tinha acontecido. Porque na noite, quando não há uma luz, irmãos, a pessoa sente dificuldade de enxergar as coisas. E eles, embora fossem filhos da luz, embora eles estivessem, vamos dizer assim, aprendido com o Mestre, com o Senhor Jesus, embora eles estivessem junto com o Senhor, eles estavam tristes que o Senhor havia sido crucificado. Embora o Senhor Jesus já havia aparecido, irmãos, para alguns discípulos, ou melhor, para Maria Madalena e para outros também, certo? Porque não está escrito tudo, irmãos. Mas eu acredito que o Senhor apareceu, no meu ponto de vista, não é que está escrito aqui. O Senhor deve ter aparecido para muitos. A Bíblia, irmãos, é muito resumida. É apenas aquilo que nós precisamos para a salvação. Então, dentro do meu pensamento, eu creio que o Senhor se manifestou de muitas formas. Porém, nesse momento, irmãos, nesse determinado momento, eles estavam desanimados e não sabiam o que iam fazer. Como eles eram pescadores, vamos dizer assim, estamos sem fazer nada, vamos ficar aqui um olhando para o outro, vamos pescar. Pedro pensou assim e falou, e os outros seus companheiros de pesca foram com ele. Era noite, eles foram lá, jogaram a rede, trabalharam a noite inteira, né, irmãos? E não apanharam nada. Por certo, imagine o constrangimento, a tristeza, aí ainda o recolhimento do Senhor. O Senhor havia partido, eles não haviam entendido nada. Embora conhecessem, embora ouvissem da própria boca do Senhor, ainda as suas mentes, por certo, estavam com uma neblina espiritual que eles não conseguiam entender esse fato, irmãos, da ressurreição, porque muitos até hoje não acreditam, irmãos, que o Senhor Jesus ressuscitou. Sério, muitos hoje pensam que isso é um conto, é uma fábula. Muitos não acreditam na Bíblia, muitos não querem que a Bíblia seja proclamada, muitos não querem que o Evangelho seja anunciado. E nós não devemos nos intimidar sobre essas coisas. Então, quando eles estavam chegando na praia, irmãos, já era manhã, o Senhor Jesus se apresentou na praia. E observe que os discípulos não conheceram que era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles, de longe: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E eles lhe disseram, e ele disse então, o Senhor Jesus disse:
Lançai a rede para a banda direita do barco e vocês vão encontrar, vocês vão achar. E quando lançaram, irmãos, veio tanto peixe que eles não conseguiram nem puxar, irmãos. E tanto peixe que vinha, eles tiveram que fazer muita força para puxar aqueles peixes, irmãos, para tirar aqueles peixes da água. Mas os irmãos observam que quando eles chegaram na praia, olha só como o Senhor faz, irmão. Eles trouxeram faltava mais ou menos 200 côvados de distância e eles levaram aquela rede cheia de peixes. E logo que desceram na terra, eles já encontraram ali um peixe na brasa, né? Encontraram o peixe na brasa, né? E encontraram, por certo, um peixe saboroso, irmãos, porque foi o Senhor que preparou, imagine, né? Não foi um peixe qualquer, não. Encontraram um peixe na brasa e o Senhor Jesus ainda convidou eles para jantar. E ninguém perguntou nada, irmão. Que nós vamos ver aqui na frente, que Pedro, que alguém viu que era o Senhor, e Pedro, quando viu que era o Senhor, ele se cingiu. Ele se cingiu, ele estava nu, e se jogou na água, com vergonha, para cobrir a sua nudez. E quando chegou na praia, viu aquele peixe já assado. O Senhor quis mostrar para eles, irmãos, que o Senhor não precisava do esforço que eles fizeram para poderem se alimentar naquele momento, porque o Senhor já tinha falado para eles que eles seriam pescadores de homens, então eles deveriam estar aguardando o momento em que o Senhor chegasse para determinar o que eles tinham que fazer. Mas eles, vejam como o homem é falho, ele voltou à sua atividade, ele deveria ficar em oração, mas voltou à sua atividade, e o Senhor mostrou para eles que eles deveriam aguardar o Senhor, porque o Senhor haveria de providenciar. Não que eles estivessem errados de voltar à sua atividade, mas eles já tinham uma missão, eles já tinham uma escolha, eles já tinham sido escolhidos para outra finalidade, não era para pescar peixes. O Senhor já tinha falado para eles, lá no começo, se vocês forem ler, que eles seriam pescadores de homens. Então, por isso que o Senhor tomou o pão, olha, tinha pão também. O Senhor tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que o Senhor Jesus havia se manifestado aos seus discípulos. Ele tinha muitos discípulos, apóstolos ele tinha 12, mas discípulos eram muitos, né, irmãos? Depois que eles comeram, que eles jantaram, então o Senhor Jesus chamou a Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Mais do que estes quem? Será que o Senhor ia comparar? Eu estou aqui fazendo um raciocínio próprio, certo, irmão? Vocês julguem. Será que o Senhor ia apontar para os discípulos e falar: você me ama mais do que esses aqui? Eu, particularmente, não acredito que foi isso. Porque o Senhor não ia fazer isso. Eu acredito assim, pode estar errado, para os discípulos. Eu acredito que o Senhor apontou para os peixes. Ama-me mais do que estes, quer dizer, o que eram os peixes para Pedro? Era o seu ganha-pão, era o seu alimento, sustento da sua família. Aí o Senhor falou para ele, e ele falou: eu amo o Senhor, amo sim. E o Senhor disse para ele: apacenta os meus cordeiros. Novamente o Senhor deve ter olhado para os peixes, porque era 200 e alguma coisa que eu acabei de falar aqui, 250 e 200... Não, onde está aqui, irmãos? 153, né? 153 grandes peixes. O Senhor novamente olhou para aqueles peixes, eu não estou dizendo para os discípulos,
Na minha concepção, você pode pensar o que você quiser. Na minha concepção, o Senhor olhava para os peixes. Eu não acredito que o Senhor olhava para os discípulos e dizia: você me ama mais do que os discípulos, do que os outros teus irmãos? Isso eu não acredito. É uma questão de fé, é uma questão de interpretação. Eu acredito que o Senhor olhava para os peixes. Você me ama mais do que estes? Como dizendo, você me ama mais do que aquilo que você faz da tua vida terrena, do teu ganha-pão, do teu dia a dia para sustento da tua família? Você me ama? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Quando o Senhor perguntou a terceira vez, aí Pedro se entristeceu. Aí ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então o que o Senhor quis dizer aqui, irmãos? Vamos fazer uma análise. Eu acredito assim. Não quero que você acredite desta forma. Eu quero que você medite, como os bereanos. Medite. Eu acredito que o Senhor estava dizendo para eles que vocês têm que acreditar em mim mais no que aquilo que vocês fazem, particularmente para suas vidas terrenas. Porque vai chegar momentos que vocês não vão ter tempo para pescar, que vocês não vão ter tempo para fazer alguma coisa, porque vocês vão estar tão engajados naquilo que é da obra de Deus, das almas, que vocês vão ter que acreditar realmente que eu serei o vosso sustento, que eu providenciarei aquilo que vocês precisam. Não estava dizendo que não era para eles trabalhar ou que era para eles ficarem de braço cruzado, não é isso. Mas chegaria momentos que eles iam ter que parar para poder fazer alguma coisa. Imagine Pedro, Tiago, João pescando lá e uma alma necessitando do evangelho em outro lugar. Quer dizer, a alma ia ficar esperando até ele terminar de pescar para ele lá. Eu acredito que o Senhor ia mandar ele primeiro lá, porque buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Então, irmão, há momentos na nossa vida, irmãos, que acontece isso, que nós somos despojados daquilo que nós, às vezes, precisamos no momento para atender a necessidade de outro. E é nesse momento, irmãos, que muitas das vezes nós somos tentados, provados, e até mesmo alguém nos julga mal. Alguém nos julga mal. Chamam até de fanáticos, certo, irmãos? Eu me lembro que quantas vezes, irmãos, eu estava no meu trabalho, eu trabalhava numa clínica, eu tinha que pedir para a minha gerente da clínica para mim sair, porque eu tinha que correr no hospital para fazer uma unção. Quantas vezes eu estava fazendo um trabalho e eu recebi um telefonema e eu tinha que sair correndo, porque a pessoa estava passando mal. Isso várias vezes, de madrugada, de tarde, de noite. E isso, irmãos, não é que alguém me pagava para mim fazer isso. Fazia isso voluntariamente. E às vezes isso custava, vamos dizer assim, para nós, até algum prejuízo material. Mas nós não nos arrependemos, muito pelo contrário, porque quantas almas foram libertas? Então, irmão, quando você for fazer alguma coisa, coloque sempre o Senhor na tua frente. Que o Senhor seja sempre o primeiro. Você nunca coloque o Senhor em segundo plano. Porque mesmo que você... Claro que tem aqueles que têm os seus compromissos que não podem largar. Não podem mesmo, são ali registrados, ficam fixos numa empresa, ou enfim. Mas sempre que você for chamado, faça a vontade de Deus. Vá ao encontro daquele que necessita, aquele que precisa da tua ajuda. Ore por ele. Se você não pode ir no momento, mas no momento que você recebeu o pedido de oração, ore na hora. Eu costumo, irmãos, quando alguém me pede para orar, eu oro na hora. Até mesmo quando trabalhava numa empresa lá no Brasil, as pessoas me ligavam às vezes para mim orar, eu estava trabalhando, eu ia num reservado que tinha lá, dobrava o meu joelho e orava na hora. Por quê? Porque tem coisas que não dá para deixar para o outro dia. Você não pode fazer isso. Porque a enfermidade, irmãos, ela não tem hora para se manifestar. A dor não tem hora. Ela não vai falar assim, vou me manifestar só ao meio-dia, porque daí o irmão está em casa. Ou vou me manifestar só no sábado, porque daí o irmão pode vir aqui. Não.
Ela não tem hora. E não somos nós que curamos também. Você tem que acreditar na sua oração. Mas ali o Senhor estava mostrando para eles que se eles entregassem a vida deles ao Senhor Jesus Cristo, sempre haveria um peixe e um pão quentinho na brasa para eles. Dedique a tua vida ao Senhor. Não estou falando para você parar o teu trabalho, para você deixar de fazer o que você está fazendo. Mas peça ao Senhor que te mostre alguma coisa para fazer. Peça ao Senhor que te dê algum compromisso, não é ministério, irmão. Todos nós podemos pedir. É gostoso trabalhar para o Senhor, irmãos. O pagamento é certo, não é dinheiro. O pagamento é a vida eterna. Quando nós fazemos o bem, irmãos, nós estamos plantando para nós mesmos, porque nós vamos colher o bem. Quando se faz o mal, se colhe o mal. Então faça o bem enquanto há tempo. O Senhor Jesus está voltando. Faça o bem e sempre haverá um peixe bem quentinho e um pão bem quentinho na beira da praia esperando por você. Juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o principal formador da fé dentro do nosso coração e o eterno formador do céu e da terra. Que o eterno Deus reine entre nós e que esta mensagem maravilhosa possa estar dentro do teu coração. Amém, amém e amém.